De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de zumbido. Vamos às perguntas que chegaram de casa, que foram muitas. Antes, só um comentário da Lúcia, lá do bairro Carlos Prates, que mandou um abraço para mim. A gente esteve junto lá na Igreja do Carmo, numa palestra sobre nutrição, foi muito bacana. Ela disse que está gostando de ver aqui e dá parabéns ao programa. O Enil Amir, lá do bairro São Cristóvão, me parece que ele já se consultou com você, doutora Elizabeth, mas ele conta que um foguete estourou no ouvido dele e desde então ele sofre com zumbido. Ele pergunta, tem alguma maneira de tratar ou curar? Provavelmente esse foguete causou uma perda de audição e aí ele teria que fazer uma avaliação auditiva e quem sabe usar um aparelho de audição que poderia melhorar o zumbido. Tá. A Sônia lá de Juiz de Fora, ela diz que tem zumbido, hipertensão e síndrome do pânico, está gostando muito, diz que o programa está bem esclarecedor para ela. A Maria lá do centro, ela diz o seguinte, as pessoas que escutam muito bem, isso também é um problema? Pessoas que se incomodam com qualquer tipo de ruído? Na realidade, isso é uma situação que nós chamamos de hiperacusia, que seria uma intolerância a sons. Normalmente, assim, seria intolerância a sons altos. Então, e a determinados tipos de barulhos específicos, que seria misofonia. Então, isso seria mais uma reação emocional do comportamento auditivo da pessoa. Tá certo. O Carlos Nunes, lá do bairro Nazaré, homônimo do nosso grande comediante aqui, nosso ator fantástico, que eu adoro. Ele diz que teve otite associado a zumbido no ouvido. Teve esse quadro várias vezes, por repetição. Qual seria o tratamento ou a melhor solução para o problema? Existe a otite. Pois é, essa otite, tem pessoas que têm otite de repetição, né? Sim, aí tem que ver qual a causa dessas otites de repetição e tratar essa otite. Tá. Né, adequadamente. Desirê, lá do bairro Mantiqueira, ela diz o seguinte, a causa de uma surdez súbita, unilateral, seguida de zumbido, pode ser a mesma da surdez bilateral? O zumbido é ininterrupto há 2 anos. Sim, a surdez súbita, normalmente, ela é unilateral. Eu confesso que nunca vi uma surdez súbita bilateral. Ela é decorrência de uma inflamação do nervo auditivo. Como ele passa dentro de um canal muito estreito e ele fica inchado pela infecção do vírus, né? Então ele fica comprimido e para de deixar passar os impulsos auditivos. É uma situação grave que deve ser tratada o quanto mais rápido possível, porque há grandes chances, muito boas, de você recuperar a audição e voltar tudo ao normal. Quanto mais cedo intervir, melhor. Certo. Carlos Wilson, lá de Juiz de Fora, um abraço para essa cidade que eu também adoro. Quando eu tinha 12 anos, eu tive zumbido sem que os médicos conseguissem diagnosticar a causa. Durou 1 ano, mas passou. Hoje ele tem 47 anos e teve 2 dias seguidos de zumbido. Isso quer dizer que eu terei zumbido novamente como eu já tive no passado? Não necessariamente. Ah, tá. Pode ser, às vezes, por um motivo específico. Pode ser por uma coisa passageira e pronto, acabou. Até mesmo tuba auditiva, né? Que tem disfunção de tuba auditiva. Tá. A Carol, lá do Sion, ela diz o seguinte, o zumbido que temos no ouvido ao andar de avião, às vezes custa passar. O que se deve fazer nessa hora porque para passar, porque ela, como ela diz, é uma situação que incomoda bastante, não é? O zumbido do avião é o zumbido da tuba auditiva, porque quando o avião sobe, você vai, a pressão atmosférica vai diminuindo. Então essa diferença de pressão é que faz com que a tuba, às vezes, feche e dê uma pressão negativa dentro do ouvido. Então, quando a tuba abre e o ar entra dentro do ouvido médio, aquilo acaba. Então, você pode, quando o avião estiver decolando, se você tiver essa facilidade, mascar chiclete um pouco antes, fazer exercícios para a tuba, um dos mais clássicos é a manobra de Valsalva, tampa o nariz, fecha a boca e sopra. Suavemente, é como se você estivesse tocando uma flauta, não uma tuba. Fazer uma coisa muito violenta, senão você pode até causar um traumatismo. Ah, tá. É porque tem pessoas que têm isso não só em avião, mas às vezes vão para algum lugar mais alto, subindo alguma serra, né? Normalmente, esses pacientes têm problemas de nariz, principalmente os riníticos, os que têm rinite alérgica, porque a mucosa nasal fica inflamada e a tuba sai logo aqui atrás do nariz e por contiguidade ali a mucosa inflama ao redor da tuba e obstrui, dificultando essa passagem de ar para dentro do ouvido, fazendo a equalização entre a pressão dentro do ouvido e a pressão fora do ouvido, para que se ouça adequadamente.
Paulo César, do Belvedere, ele diz que toma um medicamento que a gente até falou aqui no intervalo, que eu não vou repetir, porque eu não gosto de falar, só porque eu já falei para eles, Paulo César, mas é porque eu não gosto de ficar repetindo nome de medicamento aqui na televisão. Ele toma esse medicamento há 11 anos para zumbido e foi muito eficiente. Diz que melhorou muito, inclusive a qualidade de vida. Esse medicamento parece que foi indicado por um otorrino. Ele pergunta se o uso contínuo desse medicamento pode prejudicar no futuro. Vou até deixar aqui, vocês lembram qual que é o medicamento, eu lembro. né? Eu também lembro. Na verdade, esse medicamento ele é um ansiolítico, né? Então, melhorou a qualidade de vida dele porque diminuiu o nível de ansiedade dele. E como a gente já disse anteriormente, a ansiedade é um dos fatores fortes de geração de zumbido. Certo. Então, na medida em que ele baixou o nível de ansiedade, o sintoma melhorou. Agora, esse medicamento, ele tem efeitos colaterais a longo prazo que não são agradáveis. Por exemplo, ele é um medicamento que causa dependência, ele é um medicamento que pode interferir na memória, e ele, na medida em que ele fica dependente, como ele causa uma certa sonolência, ele pode, na hora que tirar esse medicamento, não conseguir dormir sem o medicamento. Certo. Então, é preciso avaliar os prós e os contras e ver se ele vai continuar tomando para o resto da vida ou se ele vai tentar um desmame, como a gente chama, que é uma retirada... Que também não pode parar totalmente, Não. né? Abruptamente. Que é uma retirada gradativa para ele ir desintoxicando o organismo dessa substância. E se esse medicamento, você diz que é um ansiolítico, a tensão nervosa era a causa principal, né? Às vezes ele pode também, enquanto vai desmamando, tentar alternativas para se manter mais tranquilo. Você citou até aqui yoga, Isso, né? Meditação. Acupuntura. Acupuntura Já também. tem trabalhos comprovando a eficácia da acupuntura. É verdade. Nós estamos aqui com 2 minutinhos para acabar o programa. Alguém gostaria de finalizar com mensagem ou até alguma coisa que a gente não falou de tratamento? Não, eu gostaria de dizer o seguinte, nós nos propomos estar aqui hoje não como salvadores da pátria que vai resolver o problema de todo mundo. A gente quer que as pessoas com zumbido não se derrotem por antecipação, mas que procurem o médico, os otorrinolaringologistas, para estudar o caso dele, porque ele pode ter uma chance de melhora. Certo. Então, assim, não ache que zumbido você tem que ter ele pro resto da sua vida, não. Às vezes, você vai ficar sem ele. E quanto mais precoce você começa a tratar o zumbido, maior a chance de sucesso. Tá certo. E ressaltar que muitas pessoas dizem para a gente no consultório que eu tenho que acostumar com ele. Não, você não tem que acostumar com uma coisa que é desagradável. Você tem que tratar essa coisa e torná-la imperceptível. E isso é possível ser feito. Certo. Só para citar aqui um exemplo, uma pessoa parente até que queixava muito de zumbido no ouvido, e o problema dela era postural. Sim. Ela fez exercício de reeducação postural global e acabou o problema dela. Então, às vezes, é até um problema de postura. Exatamente, a questão da musculatura que eu falei. Que você falou, né? Com propriedade. Da musculatura e a parte óssea e a parte muscular. E a atenção de muita gente, às vezes, fica concentrada aqui mesmo, né? É, isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês, como você mesmo citou, né, doutor Ronaldo, essa disponibilidade em vir esclarecer para as pessoas, atendendo até um pedido de nossos telespectadores, né, para poder falar sobre esse tema que é muito recorrente. E como foi visto, ele pode ser melhorado, tratado, a gente não deve desistir antes de tentar. Nunca, jamais. Jamais. Nem acostumar. Muito obrigada. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este programa toda terça e toda quinta às 5 da tarde, sábado às 9 da noite e domingo às 11 da noite. E também pelo nosso site tvhorizonte.com.br a qualquer momento. Eu agradeço muito a sua companhia e espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz do coração e pense saúde sempre.